Autoriza o árbitro. Olha a bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba. Tocando atrás do pro gol. Lá na área esquerda. Dudu Joaçaba. Hey, voltamos! Vocês acharam que a gente não ia mais aparecer por aqui? Mas aqui estamos novamente. Hoje eu estou com convidados ilustríssimos ao meu lado. Meus colegas de apresentação me abandonaram, mas eu arrumei novos colegas super especiais. E hoje esse podcast é mais do que especial, porque é um convite para você que ainda não garantiu seu ingresso para o nosso jogo de segunda-feira, a primeira partida dos playoffs contra o Magnus em casa. O jogo vai ser às 18 horas na Unoesc. Ainda dá tempo de você garantir o seu ingresso e apoiar o Joaçaba de pertinho. Você pode passar na Mega Capas ou na Vaga Magazine, se você for aqui de Joaçaba ou região, ou se você for de fora e vier para Joaçaba, você pode garantir através do nosso site, nas nossas redes sociais. Thiago, bem-vindo. Como é que você tá? Tá ansioso para apresentar o seu primeiro podcast? Fala, Ingrid, tudo bem? Júlio, Vandré, que estão aqui comigo. Olha, tô até nervoso. Geralmente eu sou convidado, agora tô sendo meio que apresentador junto, host. Não, é um prazer estar aqui, é um projeto muito legal que a gente está fazendo. Que bom que a gente retomou e estamos aí para trocar uma ideia sobre o Joaçaba. E com certeza vai ser um papo muito legal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixa seu like, manda esse vídeo para os seus amigos que gostam de futsal, que gostam de esportes e que gostam de uma boa conversa também. E agora, sejam bem-vindos, Vandré, Júlio, tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer mais uma vez, estive aqui no início da temporada. E agora numa reta final importante aí para o clube, para todos. Então, que a gente tenha um bate-papo, uma responsabilidade grande estar do lado do presidente da equipe e do capitão. Né? Mas são pessoas aí que, além de tudo, se tornaram amigos e que a gente bate um papo aqui que seja agradável para todos. Beleza. E aí, Júlio? Tá nervoso? Não, feliz, né? Estar participando com vocês aqui. Eu acho que é uma experiência muito legal a gente poder vir aqui e compartilhar esses nossos momentos de futsal. E nada mais importante que uma semana que a gente se prepara, né, para um jogo tão importante da Liga Nacional, e eu espero que a nossa equipe esteja preparada e faça uma grande apresentação diante do nosso torcedor. Todos esperamos. E aí, gente, falando agora do nosso confronto contra o Magnus. Sei que alguns torcedores ficaram chateados por causa do horário, por ser às 18 horas. Mais uma vez, né, Thiago, a gente reitera aqui que, infelizmente, isso não foi algo que nós pudemos fazer alguma coisa. Foi devido a ter a transmissão também de um canal de TV pago. Então, a gente ficou de mãos atadas, mas mesmo assim a gente conta com o apoio do torcedor. E eu acho que mais importante do que eu falar isso, é vocês falarem isso. Vocês falarem sobre o quão é importante vocês jogarem com o apoio da torcida em casa, né? Deixa eu só cortar os dois, deixa eu só contar uma curiosidade bem legal. A gente estava conversando antes aqui sobre essa questão do horário, né? Eu tinha feito eu tava voltando numa viagem e eu tava já 9 horas dentro do avião. Dentro do avião você não tem acesso à rede social, nada. Eu cheguei no Brasil, quando eu saí do avião, liguei a rede, começou meu celular, bam, 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 grupo, e mensagem. Falei, meu Deus, o que aconteceu? A gente perdeu algum jogo? Não tô sabendo. Geralmente mensagens não muito boas. Geralmente quando você perde, vem um monte de mensagem. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Daí sim que eu vi que era do horário e tal. Eu falei, cara, não é possível. E realmente é o que tu falou. A gente tentou também com a direção da liga. A gente sabe que também existem contratos por trás e a gente tem que respeitar, porque já eram acordos pré-feitos, né? Já tinha sido combinados. É claro que é um horário que a gente sabe que não agrada a todos. A grande maioria não agrada, porque é um horário comercial, mas a gente sabe que o torcedor vai fazer uma forcinha, as vendas estão bem legais, eu acho que o torcedor vai abraçar a causa. E falando sobre insatisfação, a satisfação é nossa também, não é só do torcedor, né? Nós queremos o torcedor do nosso lado, espero que estejam lá, né? Mas motivo de força maior, na verdade, de quem, nesse momento de jogos passados na TV, que para os patrocinadores também é importante, a gente tem que citar isso, né? Então a gente tem que ter um bom senso, né? Pedir desculpa ao torcedor que não puder ir, mas que façam uma força, porque acho que é um momento especial da equipe, mais um playoff, né? Com uma das principais equipes do país, os principais investimentos. Então a gente sabe que é um horário ruim mesmo para todos nós,
mas que a gente está disposto a enfrentar qualquer dificuldade, e com o torcedor, né, as dificuldades elas diminuem, porque esse ano a gente mostrou isso. Quando o nosso torcedor esteve, como sempre esteve, a gente se torna mais forte. Eu estava até lembrando uma curiosidade aqui. Só fala um pouquinho mais perto. Em 2018 eu estava em Joaçaba, né, na minha primeira passagem, e o nosso mata-mata foi contra a equipe do Magnus também. O nosso ginásio estava super cheio, foi uma partida que eu não esqueço até hoje, uma grande partida. Infelizmente o horário não é um horário que, né, que vai ajudar o nosso torcedor, mas a gente depende deles também, vai contar com o apoio deles, que eu tenho certeza que eles vão fazer a diferença para que a gente consiga fazer uma bela partida nesse primeiro jogo aí. Com certeza. E como agora falando de vocês, treinador, jogador, como é que tá essa expectativa? Como é que você se prepara para enfrentar uma equipe que todo mundo aposta, que todo mundo aponta como favorita para vencer os 2 jogos, tanto a partida de ida quanto a partida de volta? Isso influencia muito, pesa em vocês de alguma forma? Eu falo primeiro assim, que para nós é um privilégio, acho que estar num momento desse, num grupo seleto, numa competição pela primeira vez com 24 equipes, né? Tá entre os 16 mais uma vez. O Joaçaba esteve em todas as edições entre os 16, e pela minha chegada também, né, de ser um treinador que está chegando no primeiro ano, era uma responsabilidade grande de manter pelo menos um nível, né, aceitável pela estrutura que o clube tem, pelo que o clube faz para manter o futsal. Então eu sempre soube da responsabilidade, e graças a Deus conseguimos, né? A gente poderia, né? A gente sabe que poderíamos estar numa posição melhor, né? A gente faz uma análise, né? Mas claro, a gente tem todos os motivos de justificativa, né? Mas que a gente sabe também que as justificativas, elas de repente não seriam necessárias, tão convincentes por alguns jogos que nós fizemos. Realmente, alguns jogos nós perdemos alguns pontos em casa, principalmente, onde, se isso só tivesse acontecido, envolveu vários aspectos, né? Não podemos deixar de citar algumas situações de arbitragem, né? Nossos erros também, falhas nossas também, nós temos que assumir as responsabilidades, e a gente podia estar um pouco mais acima, mas de quem a gente fugiria? Do Magno, mas enfrentaria o Jack, enfrentaria o Atlântico, será que seria mais fácil, né? Um Jaraguá, enfim. Então, o importante é que nós passamos, né? É um outro campeonato, né? Uma outra competição. Nós temos algumas dificuldades, né, que, né, deixar claro, alguns atletas estarão fora no momento decisivo, isso realmente não é legal, mas a gente, como eu falei, junto com o nosso torcedor, unindo forças, a nossa equipe criou uma casca durante a temporada, a gente foi se entendendo, a gente foi aperfeiçoando, claro, a gente teve umas mudanças além dos problemas, a gente sabe, a gente teve a mudança no plantel que faz diferença, quando a gente estava incorporando, a gente acaba mudando, mas trouxemos jogadores que estão dando conta do recado, e agora perdemos jogadores, e a gente vai lutando. E isso é a cara um pouco do Joaçaba, pela história que eu sei, pelas conversas que a gente tem informais, é a cara do Joaçaba de estar sempre buscando, né, sempre na luta, e esse ano não está sendo diferente, e espero que a gente tenha uma reta final de ano agradável, porque eu acho que a gente tem muita chance de muita coisa ainda nessa reta final, e eu acho que passa um pouco por esse jogo. A gente mostrar que está forte, independente da dificuldade, a gente mostrar que está forte e fazer um grande jogo aí na segunda-feira e seguir aí o que Deus permitir para nós. Perfeito. O André até falou uma coisa certa, né? Na verdade, assim, a gente tem vários atletas que estão disputando a Liga Nacional pela primeira vez, né, no Joaçaba Futsal. Então, na decorrência dos resultados negativos, é lógico que a gente depende muito dos resultados, né? A gente é muito avaliado por isso. Mas quando você começa a entender o contexto geral, você tem que entender determinadas situações. Mas no momento que a gente está hoje, com os atletas que chegaram, a gente perdeu grandes atletas aí, Leandrinho, o próprio Rodrigo, que vinham dando consistências nos nossos quartetos, né? Mas chegou hoje o Baguete, chegou o Dida, que vem dando consistência também nos quartetos. O Vandré tem essa facilidade de poder elaborar os quartetos que vão dar início, que vão entrar na sequência do jogo, porque hoje o futsal ele é muito dinâmico, né? Você entra jogando, você sai, a todo momento tem as trocas. Mas o mais importante é isso, né? Que a gente chegue nesse momento preparado, porque a gente vai enfrentar uma equipe que vai jogar e vai deixar jogar também. Então vai ser um jogo bonito. Tenho certeza que o torcedor que vir no ginásio vai ficar muito feliz com a partida que vai ver. Com certeza. Eu acho que quem vê de fora também pode ver muito isso. Ver muito a evolução que vocês tiveram. Nos primeiros episódios, eu acho que eu comentei, não lembro se foi no do Leandrinho e do Deivão, ou se foi no dos goleiros, que eu falei que no começo a gente sentia vocês, isso é uma visão de fora, muito desentrosados.
Não que vocês não tivessem competência na função que estavam exercendo, mas era um jogo muito individualista. E ao longo do ano, a gente foi vendo vocês se fecharem como elenco. Vocês confiarem um no outro e muitas vezes até discutirem dentro de quadro, faz isso que eu sei que você consegue, faz aquilo, faz aquele outro. Um dia no final do jogo eu até falei contigo, Júlio, eu nunca te vi brabo, o que aconteceu hoje? Você tá xingando todo mundo. E você falou, não, eu preciso cobrar, porque eu preciso que eles façam a função deles. E eu acho que isso é muito importante e isso demonstra a evolução de vocês também ao longo do ano. Eu falo muito sobre construção de relações, né? E isso é em qualquer área, né? Numa empresa, você vai construindo, você chega numa empresa nova, você tem que entender quem é o chefe, quem é o cara que vai estar do teu lado, quem vai te ajudar, quem tu vai tornando confiante, né? E eu não sou um exemplo de gentileza em alguns momentos, né? Mas quem está do meu lado sabe com quem eles estão lidando, né? Às vezes muitas pessoas veem eu também muito áspero na beira da quadra, mas eles sabem que eu posso falar mal da minha família, mas ninguém fala mal da minha família. Então, quem não fizer parte da minha família, aí segue o seu caminho. Mas eu acho que é muito sobre isso que demora um tempo as coisas se conectarem, né? Foi uma mudança de 10 jogadores, de um treinador, então não foi só do treinador e nem só dos jogadores, né? Foi uma mudança meio complexa, onde aos poucos a gente, né, veio nos entendendo, né? Tem esses meninos aí como... Eles são o meu suporte. Uma vez eu falei para eles ali, quase chorando, que se eu estou aqui até o final, muito pela confiança da diretoria, mas muito pelo suporte que eles me deram, porque nós passamos momentos bem complicados aqui, principalmente para eu que estava chegando, não foi fácil, né? Mas eu sabia que nós poderíamos mais e tenho certeza que a gente pode mais e vai mais, tá? Essa reta final, porque o que a gente construiu entre tropeços e escaladas, né, a gente está construindo uma coisa legal, junto todos nós, né? Todos nós, e nessa reta final acho que a gente está se encontrando. Hoje eu me sinto muito mais, sabe, Joaçaba Futsal, sabe? Também tem isso, eu estou muito mais adaptado e eu acho que todos também, as nossas relações, eu acho que foram se estreitando e eu acho que isso é muito importante para o nosso sucesso. Espero que a gente tenha sucesso nessa reta final. Esse refino que o Vandré fala aí demanda de tempo, né? Nós atletas ali na quadra, como se trocou muitos jogadores do ano passado para esse ano, demora um tempo, né, para nós nos adaptarmos, né, conforme a característica de cada atleta. Mas acho que o mais importante é isso que você falou, é a vontade de querer vencer, é cobrar do companheiro, saber que você está sendo leal e sendo verdadeiro e falando na frente dele, entendeu? Isso automaticamente dá o respeito e você automaticamente é respeitado por ele. Então acho que isso vai incorporando uma equipe que vai se fortalecendo durante a temporada e eu acho que agora nós chegamos num ano que isso vai dar credibilidade para nós aí. Eu acho que essa questão, assim, é uma tônica do Joaçaba, essa questão de mudança de atletas, né? Nós como diretoria, a gente tenta sempre fazer o trabalho para tentar sempre manter essa mesma base, para justamente o trabalho não ser dificultoso. Mas hoje, claro, o clube ele é um clube muito pés no chão, né? A gente fala muito com o professor, né? Que a gente vai manter o projeto, manter um time competitivo sempre, né? Mas sempre com os pés no chão, sem fazer maluquice, sem prometer o que a gente não pode cumprir, né? E assim a gente prefere fazer dessa forma, e eu acho que tanto o Vandré quanto o Júlio, que já passaram conhecem muita gente do mundo do futsal, sabem a relevância que o Joaçaba Futsal tem no cenário nacional, nessa questão de comprometimento com os atletas, o que a gente promete, a gente realmente cumpre. Eu acho que isso, um clube sério, né, que tem credibilidade. A gente esteve na reunião ano passado na Liga lá, e a gente percebe a credibilidade, por mais que é um time que nunca ganhou a Liga Nacional, mas a gente tem muita credibilidade. Então é importante que o torcedor saiba que o Joaçaba ele tem muita credibilidade e ele é muito referência em muitos aspectos. Muita gente não sabe, muitos clubes que se dizem maiores, são maiores de mais tempo, nos procuram para a gente trocar umas ideias. Assim como também nós procuramos os outros clubes, porque eu acho que é uma troca, né? Mas é importante que o torcedor saiba a credibilidade que tem aqui. Então, assim, os atletas que vêm para cá sabem que vão receber a estrutura que a gente prometeu, né? E eu acho que é isso. E claro que sempre quando vem aquela mensagenzinha, o fulano recebeu uma proposta lá, eu falei, putz. Mas a gente sabe que é fruto de um trabalho também.
Se esses atletas estão recebendo propostas da Europa, de outros clubes, tem grandes exemplos de atletas que se dedicaram muito e estão muito bem, hoje estão na seleção brasileira. Então, assim, a gente também fica orgulhoso por saber que a gente proporcionou uma estrutura, juntamente com a comissão técnica, proporcionou que o cara que quis se dedicar, quis fazer o trabalho dele bem no dia a dia, pô, o cara tá só voando alto hoje, né? Então, eu acho que também a gente se sente um pouco orgulhoso nesse fato. É claro que a gente não quer perder, mas a gente sabe que é a realidade. Então, eu até fazendo um comparativo meio diferente, mas é um comparativo em relação ao jogo 6 horas. Às vezes a gente não quer, mas às vezes as forças maiores, elas fazem com que a gente tenha que ceder atletas, isso, né? Isso. E por isso que às vezes a gente se defende, né? A gente internamente, porque a gente sabe muito das dificuldades. A gente sabe, eu hoje muito mais, né? Que o clube faz para manter o futsal numa liga nacional há tantos anos, né? Então como é que eu não vou defender, sabe, uma diretoria desse nível? Da mesma maneira, como é que eu não vou defender atletas que daqui a pouco até deixam de ir, e aqui está um rapaz do meu lado, que teve proposta para sair e não sai porque acredita no projeto, como tiveram outros, e nada contra quem também optou por sair porque quer uma vida melhor. Mas a gente sabe as dificuldades de dentro, a gente sabe o que passa de estar longe de família, então por isso que às vezes a gente se protege, porque a gente sabe internamente a dificuldade que nós passamos, que daqui a pouco as pessoas que estão em volta, que daqui a pouco querem uma coisa maior, que também nós queremos, né? Daqui a pouco não entendem, né? Então, por isso que às vezes a gente está junto mesmo, se abraçando e uma coisa muito importante, até uma frase que o professor ano passado falava muito, o Joaçaba é muito privilegiada por estar na Liga Nacional. Olha quantos times aí, com investimento até maior, não conseguem disputar, porque não é assim para disputar, não é só ter dinheiro. Você tem que ter uma estrutura por trás, você tem que ter um know-how, enfim. Então a gente é muito privilegiado por estar. A gente é um dos, agora com São Lourenço a entrada, mas a gente era praticamente o único time que representava todo o oeste catarinense na Liga Nacional, na maior competição. Então acho que esse é um motivo muito orgulho, né? E a gente fala, o time é Joaçaba Futsal, mas a gente representa uma região muito grande. A gente às vezes vai nas prefeituras da região para abrir os projetos, as prefeituras nos procuram para abrir um núcleo. Então, a gente chega na prefeitura, a gente é o Joaçaba Futsal, o Clube Joaçaba Futsal. Então, é muito maior que só a cidade, a gente abrange muito a região. Então, assim, por isso você vai ver jogo aí na segunda-feira, vai ter muita gente da região inteira assistindo, né? Eu acho que isso é importante. E só para complementar também, né, eu gosto de falar, mas a gente deixar claro que a gente nunca se acomoda em apenas ser assim, né? A gente conversa muito sobre isso. A gente está para vencer, sim. Em todas as dificuldades, a gente vai para vencer. Às vezes não é possível, às vezes, né, algo acontece, mas pode ter certeza que todas essas dificuldades, isso a gente conversa, nós somos vencedores, cara. Independente do investimento, independente das dificuldades, todos nós aqui. Então, às vezes não é possível, mas pode ter certeza que a gente não se acomoda em achar que o clube só está nesse nível, que aí a gente está conformado em estar. Não. Sim. A gente internamente busca sempre melhoras para conquistar, sim. Sim, e não é demérito nenhum, né? Nós classificamos entre as 16 equipes mais fortes da competição, mais forte do país. E ficou muitas equipes muito fortes para trás. Que ficaram fora. Então, e lembrando, né? Já tivemos também muita zebra nesses playoffs aí. Quem sabe não vem mais uma, né? Quem sabe não vem mais uma. Então, a gente sempre tem que contar com o apoio do torcedor, a gente sempre tem que seguir apoiando, né? Porque além de tudo isso que vocês falaram, além de toda a dedicação e o comprometimento que vocês têm dentro de quadra, é todo um trabalho que vem fora também, né? A dedicação dos atletas fora, de vocês fora. É academia, é treino, é com alimentação, com cuidado com a saúde, com isso, com aquilo, com aquele outro. Hoje não vai poder sair porque tem que fazer não sei o quê. Então, é toda uma vida que está envolvida nesse projeto, né? Não é só você ir ali, botar tênis, meião e camisa e entrar na quadra e você jogar ali os 2 tempinhos e ir para casa. Fora que a grande maioria, praticamente todos, estão com a família longe, né? Sim. Então e pode ter certeza que pode ter equipes que cheguem perto da dedicação dos profissionais que estão envolvidos. Isso eu digo de todos os profissionais, comissão técnica, atletas, todos os envolvidos. Podem ter que se dediquem mais ao clube, parecido. Agora, mais do que a gente, não tem. Não tem. E isso, eu poderia nem tocar no assunto se não fosse verdade.
Mas o grupo, a comissão técnica que se dedica isso eu já passei por outras equipes. Agora, às vezes, as coisas não acontecem de acordo com como a gente quer. Mas a dedicação e abraçar a causa, que eu acho que isso é muito importante para o nosso clube, pode ter certeza que mais do que a gente não tem, não. Comprometimento, né? Você tá na segunda vez aqui ou terceira? Segunda, né? Eu tive uma passagem em 2018, aí acabei indo para Tubarão, fiquei meus 4 anos lá. Deixa eu puxar o gancho Vai. nessa pergunta. Eu tinha essa pergunta para fazer pro Júlio. Júlio, tu iniciou aqui em Joaçaba, iniciou no sentido, no projeto, né? Era praticamente o 2º ano de Liga Nacional do Joaçaba. O que você, assim, e não é só a babação de ovo, você pode falar também o que era bom antes mas assim, o que você enxerga de repente crescimento? Porque a gente, 2018, já há 5 anos atrás. 5 anos. O que você viu de lá que... Eu percebi muito na questão da estrutura física, nosso ginásio melhorou muito, questão de vestiário, a nossa quadra ficou um piso flutuante, que é o ideal, né? A nossa melhor quadra que tem para jogar futsal. Então, até a própria organização, assim, quando você entra num ginásio, até outro dia eu estava conversando com o Michel sobre isso, tem vários ginásios da Liga Nacional que você chega para jogar fora, tá tudo escuro, o vestiário tá sujo, tipo, algumas coisas meio desorganizadas, né? Em Joaçaba não tem nada disso, tem a pessoa lá cuidando da portaria, tem o pessoal limpando a quadra, tem o pessoal colocando a fruta no vestiário, então são pequenos detalhes que vão deixando o time grande, entendeu? Sim. Então, automaticamente, isso que você falou, esse comprometimento e profissionalismo, Joaçaba é muito bem visto, não só pelos atletas, mas por todas as pessoas que acompanham o futsal, né? Uhum. Então, eu acredito que o Joaçaba evoluiu muito nesses últimos 5 anos aí. E pra gente coroar isso, é lógico que a gente tem que ir vencendo, né? Porque você ir vencendo vai te dando mais credibilidade para atletas, para comissão, para diretoria, para todo mundo, né? Que vivem através do futsal, né? Então, acho que o mais importante é isso, a gente agora acreditar que a gente pode cada vez dar um passo a mais e fazer com que esse projeto seja cada vez mais vencedor. Você roubou minha pergunta. Eu roubei tua porque pergunta? Era isso aí que eu ia fazer. Então tô no caminho. Não, mas eu acho que é bacana e a gente sempre fica muito feliz quando os atletas voltam para jogar aqui, né? Você saiu em 2018, ficou 4 anos no Tubarão. É um outro Júlio, de 2018 para cá. Mas eu lembro que quando a gente anunciou você, os torcedores foram muito receptivos. Eles tinham muito carinho por você e até foi logo ali que a gente teve a saída do Peru, né? Depois nós anunciamos você e o pessoal ficou muito feliz. Eles sentiam confiança em você. Não foi como se a gente tivesse contratado mais um. Isso que a gente sentiu, assim, a gente contratou o Júlio, o cara é diferenciado, é referência, vai trazer uma confiança e uma experiência que a equipe precisa, principalmente a nossa equipe, que é composta por uma molecada praticamente, né? Uhum. Eu até, na verdade, em 2018 para 2019, eu tinha renovado no Joaçaba, né? Mas, infelizmente, o Cassiano acabou saindo e alguns patrocínios da época acabaram saindo junto também. Então, a questão financeira do Joaçaba Futsal foi prejudicada nesse sentido, né? Então, alguns atletas como eu, o Charuto, que eram atletas que eram para permanecer para o ano de 2019, tinham outras propostas e a gente acabou seguindo o nosso caminho. Uhum. Né? Então, não foi uma coisa que estava nos planos sair do Joaçaba. Não, até pelos planos estava continuar no Joaçaba Futsal. Só que por ironia do destino, muitas vezes acontecem algumas coisas que você não controla e aí acabei saindo. Eu imagino. Até porque é a tua vida, né? É a vida. Sim. Você vive disso, né? Então... E nós somos privilegiados de ter um capitão desse nível, um cara íntegro. E é verdade, né? É íntegro, profissional ao extremo. Eu, como treinador, tá do lado dele, falo isso. Não é a primeira vez que eu tô falando que tá aqui, não. Já falei para ele particularmente, já falei em rede social. E é verdade, é um cara que representa. Eu não tinha trabalhado com ele ainda, né? A gente já tinha jogado até contra, já, né? Estão ficando velho um de nós, né? E eu não tinha essa relação próxima, né, cara? E hoje eu vejo o Júlio como o meu braço direito dentro da quadra. Uhum. Professor, a gente conversa bastante fora aí, e pouco que eu conheço você é muito família, né? Como que tá sendo esse período aí, que você comentou bastante, assim, nos últimos trabalhos, você tava uma certa distância um pouquinho menor, e hoje você tá com uma distância maior. Como que tá sendo essa... O início foi bem difícil, vocês sabem, né? A gente Sim. conversa muito, né? E o Júlio sabe também. O Júlio, além de morar com meu braço direito, às vezes era meu psicólogo. Eu que tinha que ajudar ele, né? Mas às vezes o Júlio, tá difícil.
Porque é que, na verdade, envolve muitas coisas que daqui a pouco nem sei se vale a pena muito comentar, mas vocês sabem disso, né? Eu tenho problemas de doenças na família, então a questão não é só estar longe, né? Então são vários fatores. A minha família faz parte do meu sucesso, né? Então, falar de família é bravo porque começa até a emocionar, mas eu passei um momento bem difícil aqui por todos esses fatores, e aí dentro da quadra as coisas também não estavam acontecendo. Porque eu falo isso assim, ó, eu tenho algumas prioridades, e claro, minha prioridade é minha família. Porém, hoje a minha prioridade é o Joaçaba, porque teoricamente eu deixei a família de lado para estar vivendo a minha vida aqui, né? E aí quando a gente opta por isso, a gente quer estar bem aqui. Nós tivemos um momento muito difícil aqui, até por eu ter chegado novo, né? Por todo o processo, né? E aí não tinha aquele aconchego, o profissional não estava andando, e aí juntou um pouco de tudo, problemas, né, familiares graves, né? Então foi bem tenso. Mas graças a Deus as coisas foram se encaixando, não é nada como o tempo também, e com certeza eu volto a falar, o apoio de vocês, apoio dos atletas ali, porque nós não conquistamos nada, mas a coisa parece que foi se encaixando, sabe? Porque às vezes a gente fala sobre vitórias, mas as vitórias elas não passam apenas por conquistas de medalha. Às vezes são vitórias diárias, são vitórias semanais, que isso nós tivemos bastante, que pouca gente enxerga, né? Mas nós tivemos, isso me favoreceu, graças a Deus as coisas estão caminhando também, e agora está mais tranquilo, né? Então, que agora seja só pra frente. Eu te pergunto porque, claro, vocês não se acostumam com um negócio desse, né? Você se adapta, né? Você não se acostuma, né? Mas te fala por nós, porque às vezes nós que estamos na diretoria, às vezes está numa dificuldade lá, vê umas críticas, você vai para casa, conversa com tua esposa, conversa com teus pais, enfim. E vocês já têm mais essa dificuldade. Claro, tem hoje tecnologia que você consegue conversar, mas é diferente. Não, mas a vida de treinador é uma vida sozinha. Né? Então... Quando ganha, tu tá cercado, quando perde, eu quero estar sozinho. Eu falo muito sobre isso. Às vezes tem pessoas que querem chegar e eu não, porque eu sou um mau perdedor. Eu falo muito sobre isso. Eu não sei perder muito. Eu respeito a derrota, né? A gente vai entender no futuro. Mas o Júlio sabe, eu não quero conversar com ninguém. Já percebi que o senhor tem um tempinho depois eu tenho que dar um tempinho ali. Conversa comigo depois de 24 horas, sabe? Porque assim, ó, e aquilo que eu falo, por mais da nossa dificuldade, a veia aqui nossa é vencedora. E eu não aceito perder, eu me revolto muito mais às vezes que o nosso torcedor. E o Júlio sabe internamente, às vezes por isso que eu viro as costas e saio pro vestiário, porque assim, ó, pra eu não falar besteira, né? Porque às vezes, como eu falo demais, às vezes a gente fala mais do que deve. Então, é isso. Eu sou desse sangue mesmo, mas pode ter certeza que é pro bem e benefício de quem... É muito mais por gratidão, de quem confiou no meu trabalho e eu quero dar a resposta. Eu entendo, eu não gosto de perder nem pro meu filho, que eu vou ter que deixar ele ganhar a brincadeira, então, isso aí... Mas o Vandré é esse cara aí, ó. Ele chega, às vezes, no vestiário, às vezes tá meio puto com alguma situação que o jogo não tá encaixando. Ele vai lá, ele mexe com o nosso bril, que é a função dele, né? Mas, ao mesmo tempo, vários jogos fora de casa, que eu já vi torcedores enchendo o saco nosso, ele vai lá e nos defende também. Então, esse cara que ele, como ele falou, ele defende a família dele, entendeu? É o ganha-pão dele isso aí. Então, é um cara muito verdadeiro. Eu pego eles pelos pescoços, mas eu não sei dizer. Isso é bom. Mas Então, que o homem é forte, tem uns homens fortes ali. Se fosse mais pequenininho, agora o Ivo saiu, né? O Ivo tá fazendo um comparativo, agora eu vi o jogo do Fluminense, vocês devem ter visto, né? E o Diniz chamando uma atenção muito forte ali. Né? E eu olhando aquilo ali, eu falei, pô, o cara ganha 1 milhão por mês. Os outros ganham 2 milhões. E ele cobrando o Marcelo que uma semana antes. Champions League tem na carreira. Uma semana antes, o Marcelo estava vangloriando o Diniz. Né? Não sei se vocês viram ele falando que a culpa da classificação é do Diniz, botando o Diniz lá em cima, e na semana seguinte, cara, eu me identifiquei muito. Construção de relação. Construiu a relação de confiança. Eu posso um dia ter exagerado, sim. Né? Da mesma maneira que eles às vezes exageram comigo. Quando a gente confia, a gente tolera e segue, conversa e apara as arestas e tá tudo certo. Agora, quando a gente não confia, pode ser até um bom dia que daqui a pouco você já não quer que a pessoa esteja perto. Não, e é confiança 100%, porque é a mesma coisa que você faz com a sua família, que você faz com as suas amizades. Você não passa a mão na cabeça se você vê que tá fazendo coisa errada. Exatamente. Você vai lá e critica. Com certeza. Pro mal? Claro que não. Tu quer ver aquela pessoa Evoluindo. bem melhor e evoluindo.
E, Júlio, você é o mais velho ali, né? Sim. Do elenco. Mais experiente. Mais experiente, peço perdão. Como que é jogar com essa rapaziada tão nova? Na verdade, para mim é um privilégio, né? Tá podendo compartilhar momentos. Eu sei que cada ano que passa é um a menos, né? Faz parte, o Wander aqui sabe desse processo, foi um ex-atleta, né? Hoje é treinador. Mas é motivo de orgulho para nós, tá podendo compartilhar esses momentos dentro da quadra, tá correndo e acompanhando os meninos. Tem meninos ali que tem 18, 19 anos, e eu só de futsal adulto tenho 23. Né? Então, mas como eu te falei, pegar grandes profissionais, tanto na comissão técnica quanto o pessoal da diretoria, isso nos dá prazer de fazer e fazer com amor a situação. Eu falo até para os meninos mais jovens que a gente está convivendo hoje, eu sei que eu estou jogando em alto nível hoje porque eu sempre paguei o preço. Pagar o preço é treinar bem, é se alimentar, é dormir, é descansar, entendeu? Então, muitos deles ainda não sabem que tem esse caminho. Mas como vocês acabaram de falar aqui, a gente abdica de muita coisa, de festa, de família, de formatura, de muita coisa que a gente gostaria de ir. Mas tem determinados momentos que você não vai conseguir porque você está se dedicando àquela situação ali, que é a tua profissão, né? Que virou a nossa vida, hoje. Então, mas a gente sabe que é muito gratificante essa situação e para mim é motivo de orgulho estar podendo compartilhar, como eu falei, esses momentos com eles. Eu acho que fugindo um pouquinho desse assunto, mas eu estava me lembrando agora, eu sempre fui fã de futsal a vida inteira, aqui, quando ainda era mais amador ainda, eu sempre acompanhava, sempre era aquele sócio de carteirinha, né? Mas eu comecei a me apaixonar pelo futsal profissional. Porque assim, eu gostava de assistir, mas assim, comecei a olhar com outros olhos. Quando o Concorde, você jogava no Concorde, o Concorde estava com um timaço e vocês chegaram na final da liga, né? Contra a Orlândia, né? 2013. E eu não fui assistir aquele jogo lá, mas assisti pela TV. E ali eu comecei, cara, olha o Concórdia. Quem que é o Concórdia? Assim, na minha visão, quem que é o Concórdia jogando na Liga Nacional? Nunca parando pra pensar que o Joaçaba um dia podia estar ali jogando. Então ali eu comecei a ver como que uma cidade abraça o time, né? E eu acho que naquela época era isso, né? Era isso. Tinha um bom investimento ali, tinha grandes jogadores ali. Infelizmente acabou o projeto, né? Por algumas coisas erradas extra-quadra, acabou que o projeto acabou saindo de lá, mas como você falou, teve acho que 3 ou 4 anos de grandes times ali, que chegavam em finais de Catarinense, final de Liga Nacional, final de JASC, que foi campeão do JASC acho que 2 ou 3 vezes. E ali eu comecei a brilhar o olho, porque assim, eu olhava o Concorde como o time representando praticamente o nosso interiorzão inteiro, né? Porque, claro, daí, tirando lá no litoral, lá embaixo, o Jaraguá e Joinville, que sempre foram tradicionais, sim. Eu olhava aquele Concorde, o Concorde ali, cara. Concorde era, na época, a nossa Chapecoense era um time que tá no Brasil inteiro, né? E ali eu comecei, eu acho que isso que é legal, que é uma cidade que assim, é um time que abraça uma região. Pô, quantos amigos saíram daqui para assistir a final lá? Então, assim, isso que é legal. Eu acho que, assim, essa é a diferença do futsal pro futebol de campo. A gente está em cidades menores, mas quando o Concorde foi pra final ali da Liga Nacional contra o Orlândia, acho, e o Júlio tava nesse time, e eu percebi, assim, a questão de um time representar uma região inteira, que é o que a gente tava falando que o futsal hoje representa. Então, diferentemente do futebol de campo, que o futebol de campo geralmente tá nas grandes capitais ou em cidades muito grandes, e o futsal não, o futsal tá no interior e abraça muitas pessoas, abraça uma região inteira, né? Então acho que isso, não sei como que era a adesão do público lá em Concórdia, mas enfim, eu via o Concórdia como representante do Oeste inteiro na Liga Nacional, né? Thiago, até uma coisa interessante que você falou, tem vários torcedores do Joaçaba Futsal que eu já vi no ginásio esse ano que iam assistir jogos lá em Concórdia, quando eu tava lá nessa passagem minha por Concórdia, né? Então, como você falou, isso é muito legal, né? Porque abrange uma região toda, né? Do meio oeste aqui, que era Concórdia na época. Hoje é o Joaçaba Futsal, a equipe referência aqui do meio oeste, que pode ter certeza que traz torcedores de Campos Novos, curitibanos, e vem a galera, né? E a gente espera, né, que esse grande jogo de segunda-feira, todo esse pessoal venha e nos ajude a fazer um grande jogo dentro de casa. A gente tava comentando aqui antes, no off aqui, que a quantidade de pessoas de outras cidades que vêm assistir, e crianças, e então a gente teve já de São Joaquim, Campos Novos, enfim, uma região muito, muito grande aqui que vem nos prestigiar. Isso é muito legal, né? Por exemplo, nós temos um horário que não é muito legal, mas a gente já sabe de várias excursões que se programaram para vir. Para vir para cá, né? Então, porra, isso daí é muito, muito 10, né? Muito, muito legal o que o futsal chama, né? E aumenta as nossas responsabilidades.
né? E a nossa vontade de vencer Vontade também. de vencer. Sim, e daí mais uma vez, então eu reforço, se você ainda não garantiu o seu ingresso para a partida de segunda-feira, vai para as nossas redes sociais, lá no Instagram tem o link certinho para você garantir o seu ingresso, ou se você for daqui de Joaçaba ou de uma cidade pertinho, passa na Mega Capas em Joaçaba, na Voga Magazine em Erval, que você pode garantir o seu ingresso e apoiar a gente lá naquela partida. Mas Júlio, você falou que você tem 23 anos de futebol profissional. O André também eu sei que foi jogador. Bastante. Se não é fácil ser jogador de futsal agora, eu imagino que devia ser muito mais difícil antes. Por que ser jogador de futsal? Vai, André, responde aí. O pessoal brinca comigo que eu peguei todas as regras do futsal. Peguei realmente, quando não era gol dentro da área. Não sei se o Júlio pegou isso um pouco. Eu acho que pegou, pode falar que pegou. No começo eu peguei. Vai dizer que Não era gol dentro da pegou. lateral com a mão, Lateral com a sabe? mão. Tinha uma época que o goleiro tinha que jogar a bola na quadra de defesa pra bola passar na quadra de ataque. Enfim, foram várias. E realmente, eu falo que isso na década de 80, 90, tá? Eu acho que era um outro esporte, tá? Era um jogo totalmente não, mas um jogo muito diferente do que é hoje. A dinâmica do jogo, né? A parte tática do jogo. Né? Antigamente o jogo era muito mais técnico, numa quadra de 30 metros. Uma quadra de 30 metros era uma quadra gigante. Né? Hoje a gente joga numa quadra de 40, hoje se a gente joga numa de 36, de 38, a gente acha pequeno. Né? Porque o jogo hoje está muito físico. Então era um jogo diferente. Né? Favorecia muito mais a qualidade técnica do que a parte física. Hoje a parte física, vou te falar, se não for igual, ela é maior. Então, se não for maior, ela é igual, né? Das necessidades para a gente ter êxito, porque o jogo ele é muito dinâmico, até demais às vezes, né? Mas é o que a gente tem para hoje, como a gente fala, né? Mas assim, eu vejo hoje mais difícil, pelas responsabilidades, pelo profissionalismo, né? Hoje, como fala, você tem que abdicar de muitas coisas. Na minha geração, realmente, a gente batia uma bola profissionalmente, sabe? Então, os treinamentos não eram tão intensos, os cuidados com a saúde não eram tão exigidos. Então, eu acho que hoje tu tem que ter regras, né? E na minha época era mais a qualidade técnica que sobressaía. Claro, eu peguei uma reta final também que já estava numa coisa mais profissional, mas eu acho que hoje é um pouco mais difícil com as redes sociais. Que isso é um ponto importante de ser citado. Isso, eu até imagino, porque hoje, para você se destacar, é muito mais rápido. Você tá no Instagram, você tá no YouTube, você tá no Twitter, se você viralizar, tu vai se destacar. Principalmente aqui no Brasil, que a gente ama uma estrela que surge por um motivo aleatório, né? E antigamente não, né? Antigamente tu tinha que ralar pra caramba pra saberem quem era você, pra saber o que você fazia. Eu até, pegando um gancho disso que o Wander falou, concordo com ele plenamente que hoje o futsal se tornou muito mais físico também. Quando eu iniciei jogando lá com os meus 16, 17 anos, só para você entender um pouquinho, a nossa preparação física era baseada em longas distâncias. A gente fazia a pré-temporada, corria 10, 12 km. Hoje em dia não se faz mais isso, né? A preparação física hoje ela é muito mais adaptada a determinados momentos. Então ela é muito mais específica à modalidade hoje, então. E se tornou um jogo muito mais físico, um jogo muito mais pensado. A quadra, também as dimensões da quadra aumentaram, né? Hoje ela é 20 por 40. Automaticamente o jogo se torna um jogo mais tático também. Fica um jogo com velocidade, mas tem muita parte tática envolvida no meio do jogo. Se você parar para analisar o nosso jogo de Joinville, o último em casa, foi um jogo de alta intensidade, mas muito tático também. Tanto de uma equipe quanto da outra. Mesmo uma equipe que ataca, a outra que marca. Então são determinadas situações que o jogo se tornou muito mais difícil de jogar. Você tem que pensar para atacar e tem que pensar para marcar também, entendeu? Então, o jogo é muito complexo. E se você não está bem fisicamente, você não consegue jogar. Eles são muito compenetrados, né? Você viu? Tem uma pergunta pro André. Do presidente. Cuidado Ele com a vai só resposta, puxar um professor. contrato aqui que vai ter que assinar agora e não vai poder fugir. Pô, tá louco. Tu já passou por outras equipes, né? E ano passado estava no Joinville, né? E hoje o Joinville é uma das equipes que mais investem no Brasil, né? E não sei se é essa a pergunta mais certa de fazer, mas qual que é a diferença de você estar trabalhando numa equipe assim
Óbvio que tem seus benefícios e suas dificuldades, mas como que é trabalhar numa equipe assim, com investimento assim, absurdo, né? Que é em uma das maiores equipes do Brasil e do mundo, né? E como que é trabalhar numa equipe dessa, assim, e o que você consegue trazer dessa experiência para cá? Eu falo assim, as responsabilidades elas são iguais, né? Eu falei até sobre isso, sobre o jogo Nós, segunda-feira, que me perguntaram, dei uma entrevista essa semana, e eu falei que as responsabilidades, elas são recíprocas, né? Nós temos responsabilidade se investimos 5, 50 ou 500, né? Porém, a gente tem que ter o discernimento de onde estamos, da nossa realidade ou da realidade que estamos no momento, né? Como eu falei, às vezes as conquistas em um lugar são umas e às vezes as conquistas em outro lugar são outras, mas são conquistas, né? Então lá as exigências são maiores em termos de conquistas realmente, né? Então isso, daqui a pouco, é um diferencial, que lá o segundo lugar não importa, sabe? As condições eles dão, né? É um clube que é de uma cidade menor, mas é um clube de camisa, que tem uma torcida apaixonada pelo clube da cidade. O Júlio jogou lá, sabe, né? Então, assim, são alguns fatores que potencializam algo, o lado bom, mas também algo que não seja tão bom, porque as cobranças são maiores. Em termos de dia a dia dos treinamentos, que aí eu vou entrar numa área que daqui a pouco nem é sobre a pergunta, sobre o que você faria daqui a pouco em parte tática numa equipe. Eu faço quase a mesma coisa, né? Claro, sabendo o nível que eu estou lidando e fazendo os ajustes necessários durante o ano. Então, daqui a pouco eu cheguei com uma ideia que muitas delas do início do ano já não são as mesmas que eu estou implantando agora, né? O Júlio está aqui e vê quantas coisinhas foram mudadas, porque a gente vai percebendo que daqui a pouco o plantel que eu tinha, mas isso acontece num nível maior também. O treinador chega com uma ideia de modelo de jogo ou de métodos, que daqui a pouco os próprios, dependente do nível, o coletivo não se adapta, aí tu tem que fazer alguns ajustes. Então, em relação a isso, eu acho que não muda muito. Agora, claro, né, normalmente vai estar com atletas de alto nível, o aprendizado é gigante, né? Eu trabalhei do lado de Dieguinho, de Xuxa, né, de Caio, que está no Jaraguá. Eu comecei no Sub-20, depois eu peguei o Sub-21, nós fomos campeões ali da Copa Mundo, fomos vice-campeão mundial com os meninos de 21, 22 anos, que eu até cito isso, que muita gente fala assim, pô, o André tá acostumado a trabalhar com a base. Eu não trabalhava com a base. Eu ia falar isso agora. Eu trabalhava com os meninos de 20 anos que já treinavam no adulto e outros que já eram de adulto, que tinham 21, 22, 23 anos. Eu não trabalhava no Sub-17, no Sub-15. Quando você chegou aqui no início do ano, eu acho que até nas entrevistas pediam para você agora, o professor está acostumado a trabalhar com a base, e o André sempre falava, eu trabalhava com a equipe Sub-20, Sub-20, só que assim, né, já é adulto. Que eu já não considero categorias de base, né? Eu falo sobre um pré-adulto e trabalhei com os 21, 22 anos que estavam junto, porque os meninos de 20 anos treinavam na categoria adulto, os de 21 já estavam no adulto, né? E depois no meio do ano, né? Vocês acho que não sei se sabem da história, que o treinador principal teve um problema de saúde, né? E eu dentro de uma Taça Brasil, numa competição montada pelo Joinville, enfim, e graças a Deus fomos campeões, né? Então assim, o aprendizado é gigante, mas às vezes não é referência para tu continuar naquela maneira de que tu aprendeu ali, porque tu tem que se adaptar a cada lugar, os DNAs são diferentes, os atletas são diferentes, né? Então o que eu falo, o treinador ele tem que ter conhecimento global de vários modelos de jogo, de tipos de marcação, e aí dentro do que tu tem coletivamente, claro, tu tem as prioridades do que tu pensa, né? Mas dentro dos modelos, você, na equipe que for, você adaptar ao que você tem de material humano, né? Enfim, de DNA do clube, que a gente tem que respeitar bastante também. Então, isso passou um pouco por aqui, né? Eu tinha uma maneira de jogo lá, que era um jogo mais elaborado, que eu gosto, e é a minha maneira. E vocês devem ter percebido isso, um pouco diferente do que vinha sendo feito pelo Paulinho. E aí, assim, eu corro risco. Mas é a minha maneira, até porque se eu quiser fazer igual ao outro, eu não vou conseguir, eu não sou o outro. Porque, né? E eu não sou o outro, né? E daqui a pouco, cada um tem as suas capacidades. E isso requer um tempo, que a gente fala, não é balela de treinador,
Mas por isso que às vezes a gente cobra muito tempo de trabalho, porque a gente daqui a pouco vai implantando algumas coisas que daqui a pouco é da metodologia do profissional que chegou. Então, daqui a pouco o que eu servi lá foi de experiência, não que eu esteja utilizando agora, ou que daqui, que um dia eu saia daqui, vou utilizar o que eu estou utilizando aqui em outro lugar. Agora, claro, tem um contexto geral, que acho que não muda, que é um pensamento de cada profissional, e o meu tem uma linha, que aí eu tenho que seguir em todo lugar que eu estiver. André, quem que você pode destacar, assim, que teve uma evolução desde que chegou para agora, desse ano, que evoluiu dentro de quadra, fora de quadra, fisicamente, mentalmente? Tem alguém assim que te surpreendeu? Nós estávamos conversando sobre isso. Não pode, para não ter ciúmes, né? Eu tenho que cuidar um pouco, porque na verdade eu sou um cara muito verdadeiro e eles sabem disso. Porém, assim, eu acho que o meu orgulho de ter é quem não vai entender a palavra, mas sobreviveu ao processo, sabe? Então, para mim, quem está hoje, não desmerecendo quem saiu, até porque tem pessoas sensacionais, atletas sensacionais que saíram, mas o grupo que permaneceu, isso eu falo internamente para eles, né? A gente valorizar de quem abraçou mesmo até o final e a evolução do coletivo, mesmo com todo esse processo. Porém, tem algumas particularidades, né? Tem jogadores que no primeiro semestre nem jogavam, não faziam parte dos quartetos, né? Que é João, o próprio Heitor e o Rafão, né? Que hoje são jogadores que são hoje dentro do grupo uma referência, né? Eles até acho que não entendem muito isso pela idade, mas vê como a vida vai mudando, né? Então são jogadores que cresceram muito, mas a gente sinceramente vê vários atletas num crescimento. Sendo sincero, teve outros que nós não conseguimos, que eu não consegui, né? Eu falo muito sobre isso, isso é uma frustração. Tem alguns atletas que eu comento, que eu não vou citar nomes, que para mim, cara, acabou o ano, eu não consegui fazê-lo crescer. Para o treinador isso chega a ser triste, né? Porque daqui a pouco tu não conseguiu ter o objetivo, e aí aquela parte das conquistas, né? Eu fazer, né? O treinador, o profissional fazer, o atleta crescer, para mim também é uma conquista. Vê-los evoluir, para mim aquilo é um orgulho. E vê-los, alguns não evoluir, fica um pouco, sabe, uma dorzinha de cotovelo e ver que tu não foi capaz de fazê-lo. Mas ainda temos tempo, né? Eu acho que temos coisas para fazer ainda. Esse nosso esporte ele muda de semana para semana. E quem fez bem e quem evoluiu continua com muito mais responsabilidade de manter. E quem pode crescer mais ainda, fazer por onde nessa reta final aí. E eu tenho certeza que eles têm essa consciência, porque a gente conversa particularmente, que cresça também para mostrar que sempre teve condições de estar no Joçaba. Tá bom. Então, antes da gente encerrar, já que eu tentei comprometer o Vandré e ele brilhantemente saiu pela culatra, eu quero saber de você, que eu pergunto para todos que vêm aqui. Quem que é o jogador mais chato do elenco? Pro Vandré eu não posso perguntar isso, mas pra você eu posso. Olha, hoje tá meio difícil essa tua pergunta. Não tem, eu quero nomes na minha mesa. Mas a gente botasse do início do ano até agora, era o Guto. O Guto era o cara que incomodava todo mundo, hoje ele não tá mais. Nós só tivemos duas pessoas que receberam votos de todos que Guto. passaram por aqui. O Guto e o Ronei. O Guto, ele chegava incomodando todo dia de manhã, ele chegava incomodando. Mas é um cara sensacional também. Tá bem onde ele tá. Tá bem. Né? Isso que importa, né? Nossa vida às vezes não dá certo em determinado lugar, vai para outro, vai dar certo também e segue o fluxo, né? Que a gente costuma falar. Os dois têm a bateria interminável. Tem. É impressionante. Falei, eu quero essa bateria para mim. Chegava de manhã, de tarde, de noite numa pilha. Não tem como ser feliz de manhã cedo, né, gente? Isso não existe. Mas você também fugiu da minha pergunta, então eu desisto de tentar, de fazer... Ela quer me comprometer. De criar um clickbait aqui. Mas, Júlio, quem que é o teu... Você tem algum colega que seja o teu ponto de referência dentro de quadra? Alguém que tu sabe assim, esse cara tá aqui, eu sei que posso passar a bola nele que vai. Ah, com certeza, né? Hoje a gente, com 7, 8 meses já de trabalho, a gente tem algumas referências, sim. A gente não pode deixar de citar algumas. O Deivan é um cara que, apesar de ser muito jovem hoje,
mas a gente sabe a qualidade que ele tem, o comprometimento, né, e a segurança que ele nos passa, né, no dia a dia, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Eu costumo muito falar, conforme o cara se comporta no treinamento, o jogo vai ser automático, entendeu? Então ele é uma das referências nossas, né, não só como atleta, mas também como liderança dentro de quadra, né. Ele não tem ainda muito a questão de comandar, mas é normal, é um processo que isso vai ser com o tempo, né? Eu sei porque eu também aprendi com o tempo isso, comandar mais defesa, falar um pouco mais, mas já é uma referência nossa. E o próprio Bruno também vem nos dando muita segurança, né? Durante o ano, acho que já começou, desde o início do ano, começou muito bem. E eu costumo falar que atleta bom é atleta que é regular em determinados jogos, né? E esses atletas, eles vêm sendo muito efetivos durante os jogos. Então, são as referências do nosso time. Posso citar outros também, mas acho que esses dois são duas pessoas que estão muito bem. Acho que ano passado o Deivão ganhou, acho que um mês, o fixo, do melhor fixo da Liga, aquelas votações que tem, né? E o Bruno acho que entrou numa estatística da Liga esse ano, dos maiores, os goleiros que mais defesas, né? Só para encerrar uma perguntinha Pode fazer. Não sei se vamos encerrar. Não, mas, é que a gente postou uma foto, a gente recebeu algumas perguntas, mas algumas já foram respondidas, mas tem uma aqui do João Oliveira A11, que ele perguntou para vocês dois, qual que é o time mais forte que vocês já enfrentaram e por quê? Esse ano? Se Na for esse ano, trajetória com de certeza vocês. é o Magnus que a gente tem a chance de fazer diferente. Nós enfrentamos 2 vezes eles, né? Na Supercopa e Com na certeza, Liga. Então, se for Magnus. esse ano, com certeza é eles, e Deus colocou de novo no nosso caminho. Espero que a gente tenha... Porra, Deus podia ter Um pego um momento pouquinho mais diferente. leve, mas tudo bem, né? A gente aceita, então tá. Faça a sua pergunta, meu querido Não, eu acho que presidente. puxando esse assunto do próprio Magnus, né? A gente fala do favoritismo do Magnus, mas eu acho que para os jogadores e para o treinador, eu acho que um time bom se faz com grandes jogos, né? E é um grande jogo, né? A gente se desafiar com grandes times e grandes clubes, né? E como que é jogar assim contra uma equipe que é uma das também melhores equipes do mundo, aí ganhou tudo que tinha para ganhar já, mas eu acho que é isso que é o desafio, né? Com certeza, Thiago. Eu acho que essa tua pergunta ela é muito bem-vinda, né, para nós atletas, porque o mata-mata é um jogo especial para todos nós, né? Vai envolver muita coisa, vai envolver nossa parte emocional, nossa parte tática, nossa parte técnica, mas o mais importante de tudo isso é que nós estejamos preparados no dia, né? Que a gente chegue lá e entregue o nosso melhor. Se a gente vai vencer, vai empatar ou vai perder, vai ser a consequência do que você vai entregar no jogo, né? Mas o mais importante é você estar tranquilo, saber que você fez uma boa preparação e saber que o adversário também é um adversário gostoso para se jogar. Vai ser um jogo, como eu falei, vai ser um jogo que você vai atacar muito, mas ao mesmo tempo você tem que estar muito ligado na defesa, porque do outro lado a gente sabe que os jogadores lá têm qualidade pra caramba, né? Então, acho que o mais importante é isso, é nós estarmos preparados, confiantes, fazer uma boa preparação, que eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer. Só complementando, foi o que eu falei um pouco antes, a gente tem que se sentir privilegiado de estar nesse momento, não só de estar no grupo seleto de 16, mas de estar enfrentando um jogo de televisão a nível nacional e internacional, né? Então a gente desfrutar desse momento com a responsabilidade, com a entrega, competitividade que precisamos ter para poder igualar um pouco o jogo. A gente precisa estar com a competitividade lá em cima, o emocional controlado, que a gente sabe que também durante o ano a gente pecou um pouquinho nessa parte pela juventude, né, dos atletas, a gente está um pouquinho com os ânimos baixos, sabendo da competitividade, mas a gente controlar um pouco as emoções e fazer um grande jogo. E só para complementar um pouquinho sobre um papo anterior de melhores, eu não posso deixar de citar a nossa comissão técnica, senão parece até que eu melhorei os atletas ou eu piorei os atletas, né? E a gente tem as pessoas por trás, que todas as decisões são tomadas em conjunto, então são profissionais ali. A gente falou sobre o Bruno agora, o trabalho do Fernando, que às vezes é um trabalho invisível, ele nem na quadra fica, né? Ele é um cara escondidinho, até pelo jeito dele, Sempre pela personalidade dele, mas é um cara que está sempre Gritando. E você, assim, pouca gente sabe, ele me ajuda muito nas edições de vídeo, ele me entrega material, então, assim, essa comissão técnica ajuda em vários fatores, né? Então, eu citei o Fernando, mas isso estendido a todos, porque o Fernando é o que fica mais omisso, né? Então, mas todos ali, o trabalho do Robinho também, que também fica ali, um trabalho excelente que faz. Antes da gente encerrar, fica mais uma vez o nosso convite para vocês acompanharem o nosso jogo segunda-feira às 18 horas na Unoesc, primeira partida do playoff contra o Magnus.
O apoio de vocês é muito importante, então quem puder, vá para o ginásio, vá torcer de pertinho, vai apoiar a nossa equipe, e quem não puder, acompanha, vai passar na TV da Liga, na TVN Esportes e também no Sport TV, né, Thiago? Você quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que é reiterar o convite e voltar a falar que realmente a gente entende o horário, não é um dos melhores, mas a gente sabe, foi o que a gente estava falando até nos nossos grupos, né? A gente tem que viver um clima de Copa do Mundo aqui na cidade. A cidade tem que parar. A Copa do Mundo a gente para para assistir. A gente tem que parar para assistir, apoiar o nosso Joaçaba. Então a gente pede encarecidamente também para os empresários. Sabe que nem todos é possível fazer isso, mas quem puder liberar o funcionário uma horinha mais cedo. Meia horinha que seja. Para que consiga chegar aqui tranquilo, não pegue trânsito aqui na subidinha. O empresário que puder fazer conseguir fazer, né? A gente sabe que alguns não tem como fazer mesmo, mas que libere o funcionário um pouquinho antes, que venha nos apoiar, que será muito importante. Gente, mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, por terem aceitado o convite. Vocês estão livres para vocês agradecerem, falar o que vocês quiserem nesse finalzinho. Então vamos lá, né? Vamos agradecer então, primeiramente, né, por ter participado, né, dessa conversa gostosa, né? E como vocês falaram, segunda-feira é um jogo muito importante para todos nós, né? A gente precisa da nossa casa cheia aqui, que o torcedor venha, nos apoie, porque é um jogo de playoff, é um jogo diferente, né, de todos os outros jogos. Uma grande equipe que a gente vai enfrentar. E a nossa equipe vive um grande momento, né? Os jogadores que chegaram agora incorporaram e deram esse suporte para todos nós. Então estamos confiantes, estamos nos preparando e eu tenho certeza que a gente vai entregar o melhor e todo mundo vai sair satisfeito e feliz no final do jogo. Certeza. Convocar o nosso torcedor, que acredita até o último segundo, que isso nós faremos dentro da partida, e o que a gente vem fazendo durante a temporada, a gente vem acreditando sempre. Então, segunda-feira precisamos de vocês, precisamos de uma energia positiva, né? E pode ter certeza que será retribuído com uma entrega ali de todos. A gente está consciente disso, que a gente precisa fazer um jogo de altíssimo nível e vai ser feito, né? Estaremos lá segunda-feira, firme e forte. Estejam conosco e obrigado aí pela oportunidade, conversando mais uma vez. Espero voltar mais vezes. E como eu falei lá no início hoje eu me sinto muito mais Joaçaba. Espero que esse Joaçaba não saia de mim tão cedo e que a gente, cada vez mais, cada jogo, cada dia de jogo, a gente fortaleça, esteja essas relações e que segunda-feira é mais um passo dado para essa relação tá firme e forte até dezembro. Com certeza. Gente, boa sorte para vocês no jogo de segunda. Tenho certeza que vocês farão o possível e o impossível para que esse resultado venha para nós. E nós estaremos lá, né, Thiago? E o nosso podcast vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe com os amigos. Se não gostou, guarda para você, que eu não preciso saber não. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Autoriza o árbitro. Bola, começa o jogo. Tudo Joaçaba.